Olá, olá a todos. Hoje o programa A Conversa com Gente da Nossa Terra veio até ao Centro Social e Paroquial de Figueiró. Toda a gente sabe que estamos a alguns dias de comemorar ou de celebrar os 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974 e nós, o programa A Conversa com Gente da Nossa Terra, quisemos marcar essa data e viemos ouvir, tentar recordar as histórias que os nossos séniores têm para nos contar. Queremos saber, sobretudo, como se vivia antes e depois da Revolução de Abril e, se possível, recolher algumas informações das vivências destes séniores no próprio dia da Revolução, no dia 25 de Abril de 1974. Portanto, vamos lá, venham daí, vamos ouvir os nossos séniores. Lembro-me como se vivia antes do 25 de Abril. E como é que era? Para mim foi mau. 1966 até 1970 foram uns anos muito maus para mim. Porquê? Mas em termos pessoais ou assim para toda a gente mais pessoal? Em termos pessoais e em termos globais, do povo português. Ok. Porquê? Tempo de guerra. Ok. Portanto, nós não éramos voluntários, éramos obrigados a ir. Ok. À tropa, exatamente. E depois da tropa, à guerra. Porque a gente de hoje, a gente do vosso tempo, não imagina o que os soldados... Aqui a instrução já era rigorosa, mas não imagina o que os soldados que estiveram na guerra passaram. O Sr. Silva esteve? Eu estive 20 meses numa zona, como é que eles dizem, eu tenho na minha caderneta militar um labor que diz 20 meses numa zona de subversão violenta, de guerra violenta. Em Angola? Em Moçambique. Estive numa zona, aliás, não fui o único de Figueiró que estive lá, estive numa zona em que dificilmente um caminhão do exército ia para lá e passado um mês ou dois estava desfeito. Estava desfeito porquê? Porque o terreno, as picadas, não eram estradas, que não havia estradas, as picadas eram minadas. Eram minadas e arrumavam com as viaturas e aleijavam muitos militares. Portanto, eu digo que esses 2 anos, esses 20 meses que eu estive lá, em guerra, na zona de guerra, mais 2 meses de viagens, foi um mês para cada lado, no Vera Cruz, uma ida para lá e regresso também foi no Vera Cruz. Foram os meus anos de tropa, foram os anos muito maus para mim. E quando foi chamado para ir à tropa, ou melhor, quando foi chamado para ir à guerra, ia com algum conhecimento do que há que acontecer? Nada, nós íamos todos no escuro. Ninguém ia contente. Sabia mais ou menos para o quê? Íamos todos como vai um carneiro para o matadouro, mais nada. 20 anos, tinha 20 anos na altura? Eu na altura que fui, eu já julgava que não ia, porque eu já tinha dado 16 meses de... Estava na reserva? Eu não estava na reserva, tinha dado. Eu, feliz ou infelizmente, fui cabo miliciano aqui. Okay. Mas fui mobilizado para ir para Lamego, operações especiais, Ranger. Portanto, fui Ranger, tive o diploma de Ranger. Tinha 16 meses de tropa quando me mobilizaram. Mobilizaram-me aos 16 meses de tropa. E eu, neste tempo todo, já julgava que não ia, mas fui mobilizado e lá fui. E lá dei mais 25 meses. Como é que as coisas eram? Como é que a vida As coisas eram muito difíceis. Em que aspecto mais? Olha, era na igreja, era na ida, não podia ninguém sair para fora. Para fora de Portugal? Sim. Na igreja tínhamos, as mulheres ficavam atrás e os homens à frente. E depois, mais tarde, o meu marido quis ir para a França e não deixava ir.
Não deixava. E ele foi com um passaporte falso. E passou no comboio. Conseguiu? Sim. E depois, passado meio ano, ele veio-me buscar. E é assim, foi muito difícil lá antes mesmo de nós casar, porque o meu marido estava na Angola. E não era marido ainda. Ok. Mas era namoro. Sim. E ele deu-me o esmalte, eu dei-lhe um fio de ouro e ele pediu-me para eu guardar respeito. E então eu estava a guardar respeito. Vinha lá, rapaz, mas eu não queria. E depois, porque ele estava muito perigo lá na Angola. E ele estava no mato, teve 3 meses debaixo de fogo. Ele depois já que me contou. E também mandava muitas fotografias. E depois, pronto, depois sempre veio, eu toda contente, porque ele veio salvo. Eu não podia ser cá abaixo, logo estava na janela, porque não se podia abraçar. Ah, é? Não se Na podia, rua? Sim, não se podia abraçar um ao outro. Mas não podia por vergonha ou não? Não deixava. A minha família. É a família. A família e também se o povo via falava logo da gente. Okay. E então eu estava, quando ele veio de Angola, eu já sabia que ele tinha vindo porque estava fogo lá, deitar fogo lá em Souzela. E eu. Você era de Souzela? Eu era daqui, de Parada, Raimonda. E o seu marido era? Era de Souzela. E quando depois ele veio cá, assim a Parada, e eu estava à janela. E eu tinha medo de descer para baixo. E ele disse, pode descer para baixo à vontade, que eu não te faço nada. Porque eu lembrava-me que ele com aquelas saudades, e depois estava muita gente a ver, porque já o conheci antes de ir para Angola. Isso em que ano é que estávamos? O meu marido foi em 61, e esteve um ano em Portugal, em Abrantes, e depois teve 2 anos na Angola. Pronto, depois veio, como ele esteve em perigo, eu estava... Seria quando chegou a Souzela, seria 64, para aí, em 64? 64, em 64 já casei eu. Já casou? Logo passado 3 meses. Ok. Foi. Ok. Ele até queria que eu casasse por procuração. Sei. Para ele. Enquanto ele lá estava. Sim, isso. mas eu não queria. E depois, então, passado 3 meses, ele chegou, passado 3 meses casámos por ser antes de Natal. Porque a minha avó não me deixava ir à casa dele, passar o Natal. E a mãe dele também não deixava ele vir passar à minha. Nós assim casámos no 23, antes véspera de Natal. Para ficar juntos. Ok. Está bem. Eu, antes de 25 de Abril, era mau, era muito mau, passou-se fome e coisa. O tio nasceu em que ano? 42, 42. Fim da guerra, 40, Segunda Guerra Mundial. da Segunda Guerra Mundial. Depois, claro, passou-se muito mal. Depois foi para a tropa. Passou-se tempo, depois para a tropa. Da tropa fui-se da praça em Aveiro. De Aveiro saí para ter recruta para Coimbra, ter a especialidade. E fui para Lisboa, já com coisas de ir para ultramar. Já com coisas E quando é que foi? Para Angola? Não? para Moçambique. Fui para Moçambique, para a cidade da Beira. Saí daqui, embarquei no dia 1 de Abril, dia dos Enganos, de 1964. Cheguei à Beira, passado 21 dias. Chegar à Beira. Estive em Angola um dia e uma noite. Em Angola, de corri Luanda toda, corri a cidade de Luanda toda, tudo. E lá ainda não havia tamanhas. Não estava assim naquele tempo, quando eu fui. Ainda estava mais... Mas já havia lá a guerra, mas na cidade não. Na cidade de Luanda não. Depois para Moçambique também, quando lá cheguei não havia nada. Aquilo representou passado 6 meses de lá chegar, foi em outubro. Eu cheguei lá em abril, no dia 22 de abril, mais ou menos. Saí daqui no dia 1 de abril e cheguei lá no dia 21, 22. Foi 22 à Beira, porque separámos agora os Marques. Cheguei à Beira. Depois em outubro é que reventou lá aquilo e começou lá a ver também a guerra. E eu então tirei a especialidade em Coimbra, que era maqueiro, para maqueiro. E estive sempre na cidade, no hospital, estava adido no quartel
na tropa, a vida no quartel do Batalhão de Caçadores da Beira. Mas fazia o serviço no hospital. Fazia maqueiro, transportar os da base aérea para o hospital, mortos, feridos, os que vinham. O primeiro dia que estive de serviço, tocou-me logo transportar 7 feridos, 4 mortos, num ataque que tinha havido lá em cima. Mas era da base aérea para o hospital, os que eram para o hospital e os outros para a morte. Pronto, aliás, alguns foram para o cemitério direto, para um cemitério que eles mandavam, e os mortos, e para uma capela mortuária para lá. E os feridos eram para o hospital. E outros vinhos já, quer dizer, capturados, alguns capturados que era do inimigo, entrado. Do inimigo, okay. Do inimigo, e eu cheguei a conhecer alguns até, a reconhecer porque eram tropas, se for tropas comigo lá, estava lá no quartel e eu conheci-os lá, e daí levei já, tinha que se levar, rápido, é rápido lá, este tempo é rápido, e pronto, foi assim. E esse tempo durou a tropa até que ano? Estive lá 27 meses. E quando voltou para cá, depois voltou para cá e passou a fiquei livre. Estive lá 27 meses em Moçambique, na Beira. 27 meses, 9 aqui, que adiámos muito, não havia barcos, não havia coisa tal, adiámos para ir. Foi por isso que fomos no dia 1 de Abril, que era dia dos enganos. Até pensámos que não íamos, porque era o dia dos enganos, não é? Mas fomos. Não. Pronto, depois correu. E quando foi, tinha a noção para o que ia? Ou melhor, vocês todos, o batalhão todo tinha a noção para o que ia? Ou... Eu era maqueiro, ia fazer o serviço de maqueiro. Mas quando para o que ia para uma guerra, que ia para algo que não era nada bom? Não tinham essa... Lá não havia, para já naquela coisa eu ainda não havia lá, não tinha começado nada. Era as colónias, para defender as colónias, mas lá não havia. Pois é, começou após eu chegar lá, começou. Até aí não havia nada. Em Angola já havia. Eu quando cheguei a Angola, fui ver onde morreu aqui um de Friamundo, o Nuno, fui lá ver onde ele morreu, que foi num posto da polícia, estava algumas paredes, ainda em pé, onde ele morreu. Fui lá ver, levaram-me lá ver, pronto, lá um indivíduo que estava lá, que era de Famalicão, e um sobrinho dele, e com ele no carro corremos a Luanda todo, e a mostrar os lugares mais bonitos, mais isto, mais aquilo, tal. Vamos a todos os sítios em Luanda. Mas o resto correu bem, para a tropa lá. Correu bem porque alguns que foram e não voltaram, não é? Foram ficar lá muitos. Do meu pelotão não. O meu pelotão não, mas de companhia de saúde ficaram também alguns. E agora concretamente do 25 de Abril, o tio começou por dizer que se vivia mal, o que é que se refere concretamente? Passar fome? Era passar fome e depois éramos muitos também, assim, nós fomos todos irmãos, não é? Irmãos, o meu pai a trabalhar, era sozinho, e eu a começar a trabalhar, fui para lá para fora e tudo. Pronto, foi assim uma coisa. E era, pronto, não se podia falar, não havia a liberdade que há hoje de falar, os cafés ou aqui ou lá, não se podia falar nada. Nós tínhamos ouvido sobre a liberdade de expressão, notava-se que andavam a falar havia esses bufas ali, que eram informadores da PIDE ou assim, andavam a escutar em casa, a escutar, dar de um coisa para ouvir coisas para depois mandar vir lá. A PIDE vinha lá, os escolas. Quando estavam a falar, não sabiam para quem estavam a falar, podia estar a falar para alguém que... Não, sim, mas... Podia estar a falar para um desses... Mas estaram ao lado, estaram um ao lado desses bufos que eu gosto. Claro, eu conhecia alguns. Conheceu? Eu conhecia alguns, eu sabia quem era. Daqui não, aqui não, mas conhecia um no Porto, conhecia um e conhecia outro ali em Moreira de Cónegos. Conhecia, trabalhei lá. No Porto também era num restaurante, esse é que informava todos, porque era o restaurante do pai do meu patrão. E eu sabia que ele que era... Ele havia sido melhor para ouvir... Ele para apanhar o pessoal, esse. O outro era, claro, em Moreira de Cónegos, antes da fábrica da Cuca,
Era um indivíduo que já tinha uma Não idade. interessa dizer quem é o Dário. Muito mais velho, já era muito mais velho que eu, claro, mas ele contou que no Almeidinha, que se contou Almeidinha, se contou isto, se contou aquilo. Mas esse pessoal que dava essas informações recebiam algo em troca ou recebiam, eram protegidos? Eram protegidos, não eram mais protegidos. Antes do 25 de Abril, o meu falecido pai tirava uma senha no Rio Isela e tinha direito a uma arroba de farinha. E nós íamos lá buscá-la a pé, mas era por senha, não é? Logo aí já era controlado. Logo aí já era controlado. A fome que se passava, eles não viam a fome que se passava. Porque aconteceu em Lordelo, eu tinha 14 anos, fui lá à missa em Lordelo, Guimarães. Aconteceu que o padre, o reitor, Padre Manel, disse lá acima do altar: uma melga de caldo chega muito bem para um trabalhador viver. E o pai dos pobres, que tinha uma tasca, tinha uma loja, uma mercearia, sabia os calotes que lá tinha, porque eles não tinham dinheiro, disse-lhe assim: cala a boca, não é com uma melga de caldo que se criam cachachos como esse. Que ele era gordo. Respondeu ao padre. Respondeu ao padre. Na missa. Sim, sim. É isto. Mas depois foste comungado pelo padre. Naturalmente. Foste comungado pelo padre. E então tinha o sacristão a acompanhar o padre. E o pai dos pobres começou a... deitou-o a andar na casa, melhorou a situação, e o sacristão: Sr. Reitor, tem que tirar a comunhão ao pai dos pobres, que ele está a enriquecer muito. Ele está a enriquecer. Foi depois da excomunhão, o senhor excomungou, ele está a enriquecer. Depois fez um bairro para os pobres, à beira da fábrica do Délio, quase em frente ao Zé da Rampa. Tinha ali uma bolsa, eu fui lá à inauguração, desde que eles punham os alto-falantes, eu ia muito longe, e sabia-se, não é? As pessoas de São Fins, lá embaixo nas aves, as pessoas trabalhava muita gente aqui de cima e de São Fins, e sabia que ia haver a inauguração, e eu também fui à inauguração. O pai dos pobres levantou o bairro para os pobres. Então o sacristão: Sr. Reitor, tem que tirar mesmo a descomunhão. Olha, está a ver. Está a crescer. Mesmo lá na frente de algumas pessoas, estava assim mais num canto, é bom de ver aqueles partidos, não é? Juntava-se mais ao lado. Porque está a ver, está a crescer, tem que lhe tirar a excomunhão. Foi depois da excomunhão, tem que lhe tirar a excomunhão. Mas era assim, pronto. Agricultor forte, mesmo duro, e então depois do Américo Tomás depois de Marcelo Caetano abrir meia porta para a imigração, começaram a ir, e ele também resolveu lá com os amigos para ir. E aconteceu, na madrugada dele ir, tinha marcado para sair de casa às 6h30. E às 4h30 bateram lá ao portão. E ele disse: já vou, estou-me a preparar. Foram informados, não é? Okay. E então quem é que estava lá? Era a PIDE. Venha com nós. E levar, que ele passou, ele apertar os testículos, ele puseram, levar lá para os calabouços. Para o Porto? Sim, acho que há ali um lugar. Mas não mataram? Não, mas ele veio maltratado. Ele veio murchinho. Ele veio murcho. Eu fui trabalhar para marceneiro. Para Carvalhosa, para a Boa Vista. Ia de São Fins, que eu sou natural de São Fins. Ia trabalhar para marceneiro. Mas fazíamos tudo à mão. Um barlete no banco, recortávamos aquele remate daquela cama que é reclame por cima, que tem aquela concha por cima, aquilo tudo cerrado à mão. Ok. Fazia-se aquelas camas, aquelas cabeceiras todas trabalhadas? Era o reclame, antigamente. Okay. Era um mobília reclame. E eu fazia isso, e
aparelhava painéis, juntava painéis, tudo feito à mão, tudo com a garlopa. Ok. Mas andava de graça, porque andava a aprender, azar o meu. Passados uns tempos, eu pedi para me dar algum dinheiro, porque eu ia ao Serafim Moleiro, não sei se conhece, uma loja que ainda hoje lá está, Em Passo de Ferreira? aqui em Carvalhosa, e metia-se nesse caminho para cima, na Boa Vista, e eu ia para aí trabalhar. E ia ao Serafim Moleiro comer a sopa. Minha falecida mãe preparava um isca de bacalhau, qualquer coisa, embrulhava com pão. Que Aí trazia alguma coisa de casa e depois... pão em nossa casa nunca faltava, porque o meu avô era lavrador. E dava-nos sempre farinha para nós. Mas faltava pão a muita gente. Muita gente. Eu, mesmo quando andava na escola, já há 8, 9 anos, eu dava pão a alguns amigos, que eles tinham mesmo fome. Eu dava o pão, porque a nossa casa teve sempre pão. E então eu ia lá comer a sopa, dava 7 escudos por semana. Um escudo por dia. Então pedi que me desse dinheiro ao menos para pagar a sopa. E eles deram-me 7 escudos por semana. Pedi os sapatos ao meu pai. Quando ganhares para eles, eu dou-te. Aquilo tirou-me o apetite de ir para lá trabalhar. Porque ia trabalhar, não recebia. Então fui ao seu parceiro, que era encarregado na mata, era muita gente que trabalhava lá na mata, e ganhava lá na vida. E ele disse-me, segunda-feira anda a trabalhar. Fui trabalhar para lá, comecei a ganhar 17 escudos por dia. 17 escudos por dia. Era a obra. O meu pai trabalhava no Rio Vizela, ganhava 22.500 e eu quase que chegava a... Pronto. E andava contente, não andava contente, porque era duro. De verão, agora neste tempo, no verão, sabe o que era uma pedreira? Uma pedreira tinha entulho do lado e tinha o calhau lá na frente, a pedra. E nós andávamos ali a trabalhar, então pedi ao meu pai para me levar para a fábrica, ele levou-me para a fábrica. Andava lá contente, fui trabalhar para a fábrica de Maia, das 2 às 10, e da parte da manhã, como eu tinha andado a pedreiro, cortava a calceta. Antes era uma desgraça, era a lei de Salazar que imperava e nós vivíamos uma vida muito difícil porque os patrões das fábricas eram um castigo. As pessoas, eles eram fascistas e nós éramos trabalhadores e eles, é claro, imperavam a lei do mais forte e nós obedecíamos com muito custo, mas vivíamos momentos difíceis. Eu trabalhava naquela fábrica de São Pedro. O que é que fazia o seu pai? Eu era marceneiro. E era difícil a relação com os patrões? Era. Pelo menos eu, a minha As histórias que temos recebido aqui são essas. Era difícil de lidar com os patrões? Porque eles exigiam muito e não pagavam nada. Pois. E depois, se soubessem que as pessoas que não tinham a ideia deles, eles é que andavam sempre em cima, com más caras, tratavam mal as pessoas, etc. Essas coisas assim que a gente sabe que existiam em muitas outras fábricas também aqui em Portugal, também isso também existia. E era assim, é uma vida difícil. E temos falado, os colegas aqui do Santo Dia, temos falado da PID ou daquelas pessoas, dos bufos. Tem alguma ideia sobre isso? Eu tenho uma ideia que eu fui um mártir desde pequenino, sempre seguido até vir o 25 de Abril. Ok, sempre teve a sua ideia? Sempre tive a minha ideia, mas é claro, eles seguiam-me desde pequeno, a minha mãe era professora, e eles, não sei por que motivo, os filhos das professoras eram sempre umas vítimas. Eram sempre umas vítimas e eles, é claro, não sei porquê, mas perseguiam-nos em todos os lados que a gente ia. Eu estive lá fora no estrangeiro, era perseguido no estrangeiro. Eu estive em França, era perseguido pela PID em França. Eu tinha a sorte que era uma rapariga.
Era uma rapariga que ela... Ah, conhecia quem o seguia? Sim, conhecia. E conseguiu. Essa na França foi uma rapariga. Mas o meu patrão ajudou-me muito, que era democrata, o senhor Ducrot, o senhor Marcelo Ducrot. Ele era muito meu amigo, porque eu era trabalhador, cumpria, e ele era muito meu amigo, pagava-me sempre bem, a tempo e horas, tudo corria nas mil maravilhas. Mas, no que respeita aos senhores da PIDE, aquilo era um martírio. Aqui em Paços de Ferreira, eu conheço gente que eram da PIDE, trabalhavam no registro civil, e ele uma ocasião disse-me mesmo na cara para o outro colega dele: este também tem que dizer tudo ou a gente mata-o. Que eu tinha que dizer tudo ou que me matavam. E na verdade não tinha nada para dizer, não é? Eu naquela altura pouco tinha que dizer, Não é? pouco tinha nada para dizer, mas eles, é claro, diziam aquilo para nos meter medo, talvez, para intimidar. Mas muitos casos desses era assim. Fiz tropa, na tropa, só por eu rasgar um bocado do jornal e mandar uma quadra direta para o Salazar, só por causa disso eu vi-me à rasca. Ah, é? Vi-me à rasca, mas depois a lei do Salazar era má, mas tinha uma coisa que era a favor do militar. Aquelas pessoas que fossem, por exemplo, eu casava-me antes de dar o nome. E ia à tropa, mas vinha logo embora. Não fazia tempo de tropa nenhum. Okay. Mas eles mesmo assim fizeram-me lá estar 3 meses na HK3 em Espinho e um mês e tal na Pesada 2 em Gaia. Estive na Pesada 2, eles não me queriam deixar ir embora, eu fiz uma carta para o Tomás e a dizer que tinha direito a ir embora e eles que não me queriam deixar ir embora. Eles mandaram aquilo para os serviços sociais e os serviços sociais mandaram-me chamar ao comandante do quartel e o comandante do quartel disse-me: então tu queres ir embora? E eu, sabe Vossa Excelência que queria ir embora? Eu tratava-o assim porque era obrigado. Sabe Vossa Excelência que eu quero ir embora porque tenho uma filha pequena e preciso de ir trabalhar, quero ir embora. Mas ele, deixai-o ir. Mandam-me cá para fora e eu vim todo contente e eles disseram-me: pronto, amanhã vais-te embora. E eu vim-me embora. Então terminou, não fui à guerra? Não fui à guerra de outra maneira, nada. Ok. Pronto, ainda está presente na minha cabeça. Pois é, isso marcou-a. Marcou-a. Pronto, tinha o Salazar, a fotografia dele, okay. Era o Marcelo Carmona, tinha na frente do quadro. A cruz, o crucifixo. E então a minha professora era a Dona Delfina. Dona Delfina. E então nós não começávamos a escola, a aula, sem a gente se benzer e sem dizer assim: Jesus Divino Mestre, ensinai-me a ser estudioso, inteligente e útil à pátria. E rezávamos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Tornávamos a benzer, essa história era da escola. Era uma oração que se fazia antes de... A ligação entre a religião... Sim, senhor. E a Ana Guilhermina, isso marcou positivamente? Marcou. Mas para o bem ou para o mal? Para o bem. Para o bem? Para o bem. Gostava. Ah, é? Gostava. E os seus colegas? Éramos todos. Mas também naquele tempo a gente... Não tinha... Éramos pouquinhos alunos. Porque nós andava a primeira, a segunda, a terceira... Onde era a escola nessa altura? Era lá em cima? Era de onde mora quem hoje? Mora o Sr. Luís do Gás. Luís do Gás. Não, andei nessa, mas já foi no terceiro ano. Na primeira... Era diferente. Era, na Dona Delfina, não mora agora o Tono Teques.
Ai, naquela escola, naquela casa. Onde foi a confecção Onde o mozeiro. do mozeiro. Sim, sim. Do seu Moreira. Aí. É. É logo ao lado ali, sim, mas ok. Foi essa a minha professora. E depois, mais tarde, então, quando a gente saiu desta escola, viemos para onde mora o Luís de Guás, então era a lindinha Sra. Valente, Friamonte. Que dava as aulas. A diferença entre homens e mulheres que estava a dizer, na escola vocês eram, os meninos juntavam-se com as meninas? Não, era ao lado. Era separado. Era ao lado. Já era separado. Era. E esse ritual de se benzer antes, os meninos era igual? Era tudo igual. Eu andei na escola aqui com a Vila Pereira, que a Felicina Vina de Tontezinha, está muito. A Sabina estava a servir no professor em Codés, na Dobeja. E ela viu obrigatoriamente fazer a escola, que ela não tinha andado na escola. Ela era mais velha que eu vou fazer 80 anos, e a Vina mais velha que eu 2 ou 3 anos. E veio para a primeira classe como eu, que ela estava a servir já. Ela e mais gente, que entrou mais tarde. Aqui o Abel Pereira, que com certeza já andava a trabalhar, e também foi para a escola, ele é muito mais velho que eu. Sim. Pode falar. Sim. É. Já tinha chegado lá. Pronto. Também anda junto comigo. Não sentia-se, havia muita opressão, não havia liberdade. As pessoas... Sim, não havia uma mulher que fosse votar. Ok. E os votos eram por convite, era só... Por convite? Era por convite naquela altura. Como é que funcionava os votos por convite? Ora, eles iam a cara das pessoas quando vocês levaram. Como mulheres, normalmente se calhar não andavam tanto na rua como os homens, certo? Não andava ninguém, não. Portanto, nem sequer A falavam. minha mãe nunca me deixou ir a uma festa, como pronto, agora as moças até nem gostam de ir às festas, se calhar gostam mais de ir para a discoteca. Não, agora já gostam outra vez. Já virou. Agora as Pronto, raparigas já vão... ou ela ia acompanhar a gente, as mães, ou então ia já com um casal. Lembro-me de ir a uma festa de São Luís com uma senhora que até mora em Garbalhós. Então aí já deixava. Normalmente não saíam em grupo, amigos? Não. As mulheres nunca tinham essa oportunidade. Agora, Olha, lembro-me, ainda foi no domingo, que devia ser a festa ali do Amparo, aqui em São João de Covas, no coração de Jesus, é costume ser 15 dias depois da Páscoa. E eu fui, mas a tua tia Maria Joia, a tal Mila da Escolaria Luísa, está, mas foi a tua avó e a Aninhas Ferreira, fomos assim, levamos um lanche e fizemos lá, então a minha mãe aí já deixou, porque já ia a tua avó, já ia a Aninhas, pronto. Era assim. Não havia cafés, aqui o café que havia era chamava-se das Amigas de Miguel. Acima da Bíblia, não é? Sim, onde mora o Máximo. O senhor os conhece. E para ver televisão, a gente não tinha televisão. Iam lá, não é? Dava-se um escudo, que era deste tamanho. Era isso. Era. Mas não havia televisão assim todo dia. Não. Dava um noticiário a seguir ao meio-dia e depois fechava e depois só abria à tarde. Ou da manhã que havia espalha-ciclos assim na televisão para não se divertir mais nada. E isso da televisão já o Sr. Plácido também dizia que se juntavam lá para falar um bocadinho. Até o pai de Narciso Santos também chegou Pai do Sr. Narciso? Sim, chegou a ter embaixo chegou. o Tasco, não Era a é? tasca do... A senhora Teresa. Teresa. O povo não dizia a senhora Teresa, era a Teresa. Era a Teresa. Isso é engraçado. E do dia? No dia de 25 de Abril de 74? No dia 25 de Abril de 74 já estava cá, já estava casado, já tinha um filho. Já tinha um filho, pelo menos era eu que tinha. O outro nasceu em 74, mas mais tarde. Já tinha um filho, estava a trabalhar. Naquela altura... Mas teve a noção da Revolução, ou tinha assim, ou aqui essas informações chegavam sempre mais tarde, aqui na zona? Eu no dia que houve a Revolução soube. Eram 7 horas da manhã, mais ou menos, eu trabalhava na Vila das Aves na altura, eu ia no autocarro e as notícias no autocarro deram logo essa notícia, soube logo no autocarro. E teve a noção do que é que estava a acontecer? Ou o que é que... Tive a noção do que estava a acontecer porque antes do 25 de Abril
já tinha havido umas tentativas de revolução. Exatamente. Já tinha havido umas tentativas de revolução, porque ninguém estava satisfeito com a ditadura. Eu, inclusivamente, em 1970, salvo erro, foi em 1970 que morreu Salazar. Eu estava em Moçambique e os militares que estavam comigo fizeram uma festa, dispararam para o ar tiros e mais tiros a festejar a morte de Salazar. Em vez de ser a dor, era a alegria por ele ter morrido. Portanto, em 1974, quando eu soube daquilo, fiquei contente. Quando eu soube da Revolução e que tinha corrido bem. Do 25 de Abril, em 74. O dia 25 de Abril é assim, eu não estava cá. Okay. Já estava em França? Eu já estava em França, mas eu vi logo lá ouvi na televisão e vi, e ficámos muito contentes. Vocês tiveram logo lá a informação do que estava a passar cá? Lá sabia-se mais do que aqui. Lá explicavam. Lá já viu pela televisão, não foi pelo rádio? Não, foi pela televisão. E foi bom, nós ficámos muito contentes, eu já tinha os meus 2 filhos, ficámos todos contentes. No dia que foi a Revolução, eu estava na cama, era meia-noite menos pouco, e comecei a ouvir no rádio. No 24? No rádio. No dia 24? No dia 24 para 25. Estava na cama a ouvir tudo, depois já não dormi. Era quase meia-noite, começou sempre até de manhã. Depois até nem fui trabalhar. No dia 25. Ah, é? Não fui porque não dormi nada, ouvir aquilo tudo e coisa, não fui. Então não recebeu informação? Não recebi informação nenhuma. Da Revolução, nem por rádio? Nem por rádio. Não ouvia rádio com facilidade? Ouvia, mas naquela noite, por acaso, não estava a ouvir o rádio. Não estava tanto tempo. Eu soube. É verdade, e pronto, quando soube, já percebemos quando soube ficou feliz e foi para Lisboa e tudo, mas quando soube mesmo da notícia? Mesmo da notícia, não, foi logo mesmo no outro dia. Outro dia eu ia para a fábrica trabalhar, para ali para o Pinta Costa, e cheguei lá. Ó Sacastro, você sabe o que está a passar em Lisboa? Não falou para mim, falou para o Sacastro. O Sacastro não sabe o que é que está a passar? Não ouvi nada. Mas eu parece-me que eu já sabia. Eu parece-me que já sabia, mas eu disse, não sei nada. Há uma revolução em Lisboa, vocês não sabem nada, não sabem o que está a passar em Lisboa. Uma revolução. Eles querem acabar com isto tudo. Respondeu. E ele respondeu. E era assim que se vivia, nesta hora funda. Vivia-se com medo, não é? Com medo, medo não faltava. Mesmo não faltava. Com respeito ao 25 de Abril, pronto, eu trabalhava na fábrica das hortas. E a gente, ao outro dia que soube, uma revolução em Lisboa. Só no 26? Sim. No dia 26? Sim. E então, pronto, a gente ficou toda feliz por haver liberdade no nosso país, não é? E depois de Abril de 74 começou? Depois de Abril de 74 eu dei um pulo. Dei um pulo muito grande e fui trabalhar para o Seixal. Quem ganhava aqui um conto e tal, para 22 contos. E decidiu ir lá para baixo assim? Porque quis ir para Lisboa, ver aquilo, ver o que se passava, orientar-me depois para aquilo. Porque eu fiquei a ganhar muito mais. Mas a nível de relações com os patrões, a mim prejudicou-me. Porque eu já estava na qualidade encarregada e ter de apertar com eles para dar dinheiro, eles viam aquilo com maus olhos. Que eu também já pertencia ao comunismo. Não era nada, que eu fui sempre pelo Partido dos Trabalhadores, que eu entendia que defendia o operário, sempre. Pronto, essa parte aí, tudo bem. Agora, claro, o que estávamos a dizer
de melhorar a situação. Claro, muita gente começou a ganhar muito mais dinheiro, não é? Foi o Vasconcelos que pôs o subsídio de férias, 13º mês, isso era um dinheiro que para nós vinha. E então, no ano a seguir, no 25 de Abril, já foi feriado, e então nós mulheres e homens, já toda a gente começou a ir votar. Pronto, e a partir daí, nós também, logo a lei de começar a ganhar mais dinheiro, não é? Porque começaram a haver os sindicatos a fazer pressão aos patrões. Sim. E aí a gente levou logo um aumento grande. Começou já as mulheres a ir ao café, as mulheres a tirar carta, que era só os homens que conduziam. Foi tudo mais diferente. Eu acho que foi bom. Para melhor. Eu acho que foi para melhor. Os bufas desapareceram logo todos. Desapareceram de onde moravam, de coisas. O pessoal, se nos conhecia, passou a conhecer, que o pessoal desapareceu. Eles desapareceram, não nos conhecemos mesmo, porque era só quem nos conhecesse mesmo, que tivesse coisa, porque o resto eles, se eu estava lá, desapareceram, eu aí já não sabia. Eu só para ver só tinha de os ver, não é? Pois sim. Mas também não era eu que ia à procura. E em termos de qualidade de vida, a vida melhorou? Melhorou muito, muito bom. A vida dobrou do mau viver para o bom viver. Melhorou o dobro. Mas começou-se logo a seguir ao dia? Sim, depois houve em novembro assim qualquer coisa e tal, aí, mas eu aí nem... Aqui em cima, mais para nós nem... Foi mais lá no sul e tal, eu nem liguei muito a isso, não é? Os mortos, a dizer, nunca falo nos 5 mortos. Vem lá um indivíduo, a fotografia de um indivíduo, não sei quem é que não li, só via coisa, só li o título. E não falo dos 5 mortos, e vi que era ou agora se eles for desafiar a frente à Pedro, não sei como foi, né? Sei que já ouvi isto mais que uma vez e não falo. Portanto, a liberdade de expressão apareceu logo a seguir ao 25 de Abril. Foi uma coisa muito boa na altura. E começou a vida a evoluir. A qualidade de vida? A qualidade de vida a melhorar, melhorou. Hoje estamos muito melhor do que estávamos em 25 de Abril. Eu, na altura, dizia assim, o Salazar deixou muito bolo, mas deu muita fome aos portugueses. Certo. Encheu os cofres, mas empobreceu os portugueses todos. E isso notava-se muito? Notava-se muito, que as dificuldades antes do 25 de Abril eram muito grandes. Eu, felizmente, nunca passei fome, mas há gente da minha idade que passou muita fome. Gente que passou, que queria pão para comer e não tinha. Eu não tinha. Os meus pais eram lavradores e, no tempo do trabalho no campo, havia pessoas que se ofereciam para trabalhar só para comer. Só para comer. E a minha mãe, no fim do dia, dava uma regaçada de sei lá, feijão ou batatas às pessoas que não tinham para comer e para dar aos filhos. Elas quase que se desfaziam em agradecimentos. Por uma coisa que nós hoje não damos valor. Por uma coisa hoje nós não damos valor. Eu tenho dito agora, muitas vezes, já disse aos meus filhos e digo a muita gente, não há juventude agora que seja capaz de compreender ou imaginar o que se passava antigamente. Não viveram naquele tempo. Olha, eu ia no tempo da escola, quer fosse de verão, quer fosse de inverno, ia descalços para a escola. Não era só eu, íamos todos. E, por exemplo, os rapazes para jogar à bola, se algum tivesse os sapatos, o quê, tinha de jogar descalço. A maioria era tudo descalço. E andávamos, a roupa não era como agora, mas os calços ainda estão em meio uso e deitam-se fora agora. Naquela altura coziam-se e voltavam-se a cozer, deitavam-se joelheiras, deitavam-se coladas, como as pessoas diziam antigamente. Exatamente, deitavam para as calças durar mais tempo, E quem diz as calças, uma camisa, uma camisola, era tudo remendado. Não se vivia como agora, não se compara
não se compara nada do tempo antigo ao tempo atual. Conclusão, estamos muito melhores. Estamos muito melhores em todos os aspectos agora, comparado com o antes do 25 de Abril. E o papel das mulheres, estamos a terminar, o papel das mulheres, o senhor viu alguma diferença do antes e depois? Naquela altura as mulheres não tinham valor nenhum. Era, não é? A mulher era para casa. Era. As mulheres não trabalhavam a não ser em casa. Era para o cuidar dos filhos e trabalhar, e estar em casa. Mesmo após o 25 de Abril isso não continua? Ainda continuou algum tempo, mas depois lentamente foram integradas na sociedade. Começaram a ter trabalhos e etc. Sim, depois do 25 de Abril a gente já era livre. Já era livre, já de fazer o que quisesse. Não era como antes, e depois também não havia nada, não havia coisas para a gente comer. O açúcar era peçonhas, no tempo que eu era nova. Só havia aquele tanto tempo. Deixa-me perguntar uma coisa. Você vai para a França e nota logo uma diferença muito grande, porque lá as coisas eram diferentes. Lá era. Eu quando vinha de férias, que já tinha os meus filhos, eu tinha de trazer coisas lá porque aqui ainda não havia. Mesmo depois do 25 de Abril não houve logo, como é agora. Agora é como na França, é igual. Na altura já o arroz e o suco já havia. O que não havia era iogurtes, bolachas, assim, essas coisinhas. Batata frita, chips. Sim. Muita coisa assim. E também ia bombons. Depois até trazíamos à Espanha, comprávamos e dávamos aqui aos meninos, que os meus filhos vinham. Os caramelos, toda a gente os meus filhos vinham e davam aos amigos. Pois era isso, trazia para vocês e trazia também para os vizinhos ou amigos. Sim. Interessante. E depois, então, já foi depois do 25 de Abril. Vim aqui a Portugal, eu e o meu marido e os meus filhos, batizar a Natália, a irmã do Paulo. Sim. Eu sou a madrinha e o meu marido é a padrinha. Ela também é Florinda. Ela é Florinda Natália. Pois. E então nós viemos, quando a gente cá vinha, também levava vinho de Porto, não é? Mas é assim aqui, sabe-se muito bem as notícias da França. E na França também se sabia muito de Portugal. Na altura, se calhar, sabia mais, agora a coisa será mais ou menos igual. Agora já é diferente, não é? Mas antigamente era. E quando faziam essa viagem de França para Portugal, notavam muita diferença? Já me falou nos produtos alimentares diferentes, mas mesmo na vida das pessoas. Pois. Nas roupas. Sim, a gente já vinha muito mais bem vestida. E depois também já viemos de carro. Em Parada só havia o Mauricinho, não sei se ouve falar, e o do Cerrado, que tinha o carro, e nós viemos de carro com um R12, um R10. Então, pronto, viemos, mas já vinha diferente, trazia 8 roupas, e assim, mas depois aqui também começou a evoluir muito. Também foi bom, agora já é bom. Agora até está quase igual. Ouço o silêncio da noite escura, cantei Tóguida Morena com rigor e ansiedade. Abrem-se as portas à revolução, alegria, desilusão, gritamos à liberdade. Caíram os inimigos traidores, sempre quiseram ser senhores, e a gente a viver a miséria e a vergonha. Grândola Vila Morena.